continuar então aí o caminho do ar, certo? Então, a gente já viu lá, passou pelo nariz, cavidade nasal, todas as partes da faringe, né? Parte nasal, parte oral, parte laríngea. Aí agora o ar passou pela laringe, a gente já viu as partes da laringe. E agora o ar está chegando na traqueia, todas elas zonas de condução. A traqueia é super bacana. Ela é um órgão também tubular. Ela não é muito longa, tá? Ela fica entre mais ou menos, lembra lá das vértebras? Lá de C6, né, na cervical, e ela vai estar mais ou menos aqui, ó, a altura de T6, tá? Mais ou menos até aqui, a altura da sexta vértebra torácica. Ela é formada por cartilagens, né, que tem o formato de C, a parte de trás elas são abertas, preenchidas por um ligamento, tá? E unindo essas cartilagens, nós temos ligamentos, chamados de ligamentos anulares, tá? A traqueia, ela é traqueia até onde? Até onde ela termina. Quando ela se bifurca aqui, ó, aí ela já não vai ser mais traqueia, tá? Por fora, inclusive, a gente vai chamar essa estrutura de bifurcação da traqueia, tá? Ó, por fora, eu chamo de bifurcação da traqueia, tá? Por dentro, a traqueia, ó, ela é formada por mucos, células ciliadas, vocês vão ver isso melhor lá em histologia, biologia celular, tá? Então, ela tem várias células especiais dentro dela, tá? E aqui ela termina numa divisão chamada de por fora de bifurcação da traqueia. Por dentro, quando a gente olha, né, ó, a gente está olhando como se a gente estivesse dentro da traqueia e olhando onde ela se divide em dois brônquios, tá? Então a traqueia vai se continuar como dois brônquios, tá? Como se fosse um túnel dividindo com duas possibilidades de caminho. Essa estrutura aqui, olha, saliente, né? Por fora a gente viu que é bifurcação da traqueia, tá? Essa bifurcação aqui, olha, quando a gente olha por dentro, ela tem uma elevação, ela tem uma saliência. Essa saliência vai se chamar de carina da traqueia, tá? Ela é extremamente sensível, tá? Tem bastante receptores. Qualquer elemento que não seja ar que toque nessa região, a gente tem outros receptores, mas aqui ela é bastante sensível. Qualquer elemento que não seja ar, uma casca de pipoca, qualquer coisa que entre aí que não seja ar, tocou na carina da traqueia, vai desencadear o reflexo de tosse, tá? Então, a traqueia como um todo, ela vai ter mais ou menos, olha, 16 arcos, tá? Ela tem mais ou menos, isso aqui são só informações para a gente já ter ouvido falar, tá? Tem mais ou menos 15 centímetros, tá? E aí a traqueia, que agora o próximo que a gente vai estudar, ela vai se dividir em brônquios, tá? E aí os brônquios, sim, vão ter uma série de segmentos que nós vamos estudar mais pormenorizadamente, ok? Então, a traqueia é isso. É esse ser super especial, onde passa o ar, é curta, tem uns 15 centímetros, vai até mais ou menos a sexta vértebra torácica. Por dentro tem mucos, células ciliadas para poder ajudar na limpeza, manutenção aí. E por dentro nós vimos que ela tem lá aquele elemento super importante, que é a carina da traqueia, tá? Tudo bem? Então, essa foi a nossa amiga traqueia. Próximo, a gente vai estudar aí um pouquinho dos brônquios. Quando a gente fala nessas divisões da traqueia, a gente está falando agora dos brônquios, tá? Então, a partir daqui, a gente vai ter brônquios principais, lobares, segmentares, vai ter vários nomes. A gente vai ver o porquê desses nomes, tá? Para começar, os brônquios principais. Os brônquios principais, já para a gente iniciar, eles não são iguais, tá? A gente, nessa imagem aqui, a gente já consegue perceber. Então, eu tinha as duas primeiras divisões da traqueia são os brônquios principais. Então, aqui, ó, esse mais curto, mais gordinho, ó, esse daqui é o brônquio principal direito, tá? Então, aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, o brônquio principal direito, olha, ele é mais curto, ele é um pouco mais vertical, por isso que a maioria, quando criança ingere aspira algum elemento, geralmente ele vem para esse brônquio principal direito, tá? Por conta dessa própria anatomia dele, que é mais vertical.
Pneumonias aspirativas também são mais frequentes do lado direito, tá? E ele também é mais calibroso. Agora, o brônquio principal esquerdo, olha, imagina que a gente pegou esse brônquio principal direito e esticou ele, tá? Porque aqui, olha, tem um elemento que está aqui, que é o coração, que ele tem o ápice mais voltado para a esquerda, tá? Então, como esse brônquio tem que atravessar praticamente todo o coração, é como se a gente tivesse pego ele e esticado. Então, o brônquio principal esquerdo, ó, ele vai ser, brônquio principal esquerdo, ele vai ser mais longo, tá? Ó, esse aqui é curtinho, esse aqui é mais longo, tá? Ele vai ser um pouco mais horizontalizado, porque ele tem que passar por cima do coração, tá? E ele vai ser mais fino, mais estreito, como se a gente tivesse pego o brônquio principal direito e esticado ele, certo? Então, esses são os brônquios principais. Agora, dos brônquios principais, nós vamos ter aí outras ramificações, tá? Então, a gente vai ter outras ramificações aí derivadas dos brônquios principais, certo? Opa, risquei aqui. Derivado dos brônquios principais. Então, vamos ver aqui, olha. Os brônquios estão levando o ar para os pulmões. Os pulmões também são diferentes do lado direito e do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo, aqui, olha, nós vamos ter 2 lobos, tá? O pulmão é dividido em partes chamadas de lobos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Do lado esquerdo, nós vamos ter 2 lobos. Do lado direito, nós vamos ter 3 lobos, ó. Um em cima, um no meio e um embaixo, tá? Então, aqui eu tenho 2 lobos e aqui eu tenho 3 lobos. Logo, o meu brônquio principal direito, ele vai, como ele está levando para os pulmões, e meu pulmão direito tem 3 salas, eu vou precisar ter, tem 3 blocos, digamos assim, eu vou precisar ter uma entrada para cada bloco. Tá? Pensa na faculdade, por exemplo. A gente tem entrada para o bloco A, para o bloco B, para o bloco C, certo? Então, para levar o ar para cada um desses blocos, o meu brônquio principal direito, ele vai ter que se dividir em 3 brônquios lobares, já que cada uma desses blocos do pulmão chamam-se lobos, tá? Então, se do lado direito eu tenho 3 lobos, o meu brônquio principal direito vai originar para mim 3 brônquios lobares. Deu para entender? Então, um para cada um dos lobos. Agora, se do lado esquerdo eu só tenho 2 lobos, o meu brônquio principal esquerdo vai ter que derivar para a gente 2 brônquios lobares, certo? Um para cada um dos lobos. Tudo bem? Agora, pensa ainda na faculdade. Se eu tenho lá, dentro dos blocos da faculdade, não são salas uníssonas, certo? A gente entra lá, tem uma única sala. Não tem, certo? A gente tem várias salinhas. Dentro dos lobos pulmonares também vão ter pequenas salinhas, que no caso do pulmão, a gente chama de segmentos. Tá? Então, cada lobo vai ser dividido em segmentos. Isso quer dizer que o brônquio lobar vai dar origem a vários brônquios segmentares, para dar entrada para essas pequenas salinhas, certo? Então, do lado direito, como a gente tem 3 lobos, eu vou ter 10 segmentos pulmonares. Do lado esquerdo, como eu só tenho 2 lobos, eu vou ter 9 segmentos pulmonares. Então, recapitulando, a traqueia se divide em 2 brônquios principais, direito e esquerdo. O direito vai dar para a gente 3 brônquios lobares, e esses brônquios lobares vão se dividir em segmentos menores, chamados de segmentos segmentares, brônquios segmentares, tá? Que são 10. Do lado esquerdo, meu brônquio principal esquerdo dá origem a 2 brônquios lobares, e esses brônquios lobares vão dar origem a brônquios segmentares, que do lado esquerdo serão 9. Deu para vocês entenderem? Certo? Aí, continuando, né, olha, a gente percebe que eles se ramificam ainda
milhares de vezes. Aí a gente já está falando de bronquíolos, tá? Então aí a gente para de contar, certo? Então cada um dos brônquios segmentares vão dar origem a centenas de bronquíolos. Olha nessa imagem aqui, tá? Olha como ele se traqueia, brônquio principal, né, ó, direito, esquerdo, olha lá, dando os brônquios lobares, os segmentares, e depois olha como ele dá centenas de bronquíolos, tá? Nessa imagem aqui de baixo, a gente está vendo um corte histológico dos alvéolos, olha, são paredes bem fininhas, certo? Então, aí é como se fosse uma árvore, onde a gente tem um tronco principal e ele começa a dar galhos, e aí esses galhos começam a dar galhos cada vez mais finos, volumosos, e cada um desses galhos vai ter folhas. No caso dos pulmões, essas folhas equivalem aos alvéolos, tá? Que são essas unidades super especializadas, super especiais, onde eu já falei para vocês, né? Que as artérias, aqui representadas em azul, vão levar o sangue com pouco oxigênio, né? Pouco oxigênio, com bastante gás carbônico, vão até os alvéolos, lá pega o oxigênio e agora esse sangue volta com bastante oxigênio, certo? Aqui tem pouco oxigênio e muito CO2, e aí ele volta com muito oxigênio e pouco CO2, certo? Então, essas unidades pequenininhas, pensa sempre numa árvore. Olha lá uma árvore, tem um tronco, os seus galhos grossos, depois galhos finos, e em cada galho fino, já até perto dos galhos ali principais, tem folhas. É exatamente essa a distribuição dos alvéolos dentro dos pulmões, certo? Então, agora a gente vai estudar os pulmões.